Olá, tudo bem? O ano está acabando e você está pensando em trocar seu filho de escola. Só que seu filho é muito pequenininho, vai entrar na educação infantil. E aí você não sabe o que perguntar, né, de maneira específica para essa idade. Pensando nisso, eu separei aqui algumas perguntas relacionadas à educação infantil que você não pode deixar de fazer nesse momento da visita à nova escola. Bom, primeira coisa que você deve perguntar é como os educadores lidam com crianças que choram, que pedem colo, né? Que fazem manha, porque às vezes a criança, como ela está num período de adaptação, ela tem comportamentos ainda mais manhosos, porque sente muito a falta da família. E aí, como essa escola lida com esse tipo de comportamento? Uma outra pergunta é em que idade começa a alfabetização? Algumas escolas vão falar que a alfabetização está presente em todo o processo, né, escolar. Mas é bom deixar claro que você tem curiosidade de saber em que momento esse processo precisa estar mais fixado na cabeça da criança. Outra pergunta importante: como é feito a higiene da escola? A gente está vindo aí, né, de um momento bem delicado do vírus, do Covid, e aí a gente precisa ter, sempre precisamos, mas mais ainda nesse momento, né? Então, como é feita a higiene da criança, como é feita a higiene do local onde ela vai ficar, isso tem que ficar tudo certinho nessa primeira visita. Outra questão é em relação à comunicação, né? Como é feita a comunicação entre a família e a escola? É através de um caderninho? Tem algum aplicativo? Essas informações são sempre dadas pela professora. São coisas que deixam os pais muito mais seguros e tranquilos em caso de um acidente ou de uma situação, né, inevitada na escola, como enfim, fez xixi, enfim, essas questões que envolvem a educação infantil. Outra coisa importante, como a escola lida com desfraude, crianças que chupam chupeta e ainda tomam mamadeira, se há um período de motivação e estimulação para que a criança ela já comece a ser desfraldada, se for muito pequenininha, ou se naquela turminha precisa que todas as crianças já tenham sido desfraldadas, isso tudo tem que ficar bem claro, tá? Outra coisa que eu lembro muito dos meus filhos quando eram pequenos, né? Como lidar com os conflitos infantis? São situações que trazem muito desconforto para todos os pais, como por exemplo, mordidas, bater, crianças, né, que falam palavrões. Então, como a escola lida com essas situações? As crianças se misturam com as crianças maiores? Há um espaço reservado somente para os pequenininhos? Os intervalos, né? Eles têm esse contato com as crianças maiores? Então, essas informações, às vezes você pensa, ai, Jaqueline, é tanta coisa, mas é bom esclarecer para que você possa depois avaliar, né, qual a escola que mais está dentro dos seus valores, dos seus costumes e dentro daquilo que você procura para o seu pequenininho. E por último, quanto tempo é reservado para o estudo, né? Porque nessa fase a criança brinca o tempo todo. Mas e qual é o tempo reservado também para as brincadeiras livres, no pátio, no parquinho, né? Onde a criança ela possa criar, usar a criatividade. Então, eu acho que partindo aí dessas perguntas, você vai ter um excelente 2022. Seu filho vai desenvolver muito. Lembrando que as crianças pequenas, elas precisam desse momento de socialização. E é muito importante, ao final dessa visita, né, você marcar para levar o seu filho também para conhecer a escola. Isso é essencial.
Se você gostou, deixa aqui a sua curtida, faz uma pergunta para mim, de repente você quer alguma informação sobre escolas, né, indicações de escolas no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, quem sabe eu posso te ajudar. Um beijo e até mais!